Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos aqui nessa série, nesse canal, nessa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando os Salmos com vocês. Seja bem-vindo, você com religião, você sem religião, você com sua fé, você conhecendo agora a fé, seja bem-vindo para estar aqui comigo estudando os Salmos da Bíblia. E como eu já tinha dito, esse é o vídeo do Salmo 44. Eu disse na parte 1, que eu fiz no primeiro vídeo do Salmo, eu li o começo do Salmo, agora eu vou ler a parte 2, que é o restante do Salmo que ficou para a gente ler. Então já abre aí, se você tiver uma Bíblia, abre comigo no Salmo 44, do verso 9 ao verso 26, que é o último verso. A versão da minha Bíblia é a NVI, é a Nova Versão Internacional, que é uma versão que eu pesquisei antes de comprar e achei a versão que mais é fiel às escrituras e mais fácil de entender. Primeiro eu venho comentando os salmos com vocês, eu leio o salmo inteiro, o restante do salmo eu vou ler, depois eu venho comentando as partes que o Senhor falou comigo com vocês. Então vamos lá, Salmo 44, versículo 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não saís com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Versículo 14. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Versículo 18. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. Versículo 23. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondeste o teu rosto e esqueceste o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa da tua fidelidade. Meus irmãos, esse é um salmo muito forte, porque no começo fala de uma parte sobre bênção, sobre como o Senhor é fiel, como o Senhor livrou o povo, lembrando dos acontecimentos que o Senhor já fez no passado. Mas nessa segunda parte é como se o salmista questionasse o Senhor, porque ele foi rejeitado. A gente vê que no versículo 9 ele diz: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sois com os nossos exércitos. E ele vai aqui trazer um contexto de humilhação. Eles estão sofrendo agora um momento em que eles estão sendo abatidos pelos seus inimigos e que eles estão se sentindo humilhados e abandonados pelo Senhor.
Engraçado é que quando a gente pensa em punição na Bíblia, a gente já leva para um âmbito de, a pessoa está sofrendo a consequência porque pecou, porque abandonou os caminhos de Deus, porque não está sendo obediente a Deus. E no versículo 13 o salmista vai dizer: tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Então eles estão sofrendo aqui mesmo como se fosse um abandono do Senhor, porque eles estão sofrendo um momento de derrota, um momento de provação, um momento de perca, um momento de humilhação, de vergonha. O engraçado, como eu falei, a gente sempre acha que isso é consequência de algum pecado, de que a pessoa abandonou o Senhor. Mas o salmista vai dizer no versículo 17 e 18: tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de Ti. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da Tua vereda. Versículo 19: todavia, Tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Aqui já cai por terra aquele conceito de estar sofrendo por consequência de algum pecado. Isso é uma crença muito religiosa e muito limitante, essa visão muito pequena que a gente muitas vezes tem. E o salmista vai deixar claro que eles não abandonaram o Senhor, eles não esqueceram o mandamento do Senhor, eles estão em obediência, não se esqueceram dos caminhos de Deus, estão trilhando o caminho certo que Deus deu para eles. Mas então por que eles estão sofrendo todo esse abandono? Parece que eles estão envergonhados. E aqui parece que Deus entregou eles nas mãos do inimigo. Bem, meus irmãos, a gente tem que ter em mente que não há crescimento e não há experiência sem sofrimento. O sofrimento, na verdade, é uma grande escola. No sofrimento, nós evoluímos, nós aprendemos o que não sabíamos, nós conseguimos dizer com autoridade, porque já passamos pela situação, nós entendemos hoje quem passa, porque nós passamos por aquele vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, o salmista também no Salmo 23, ele deixa claro que é possível, nós vamos muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós temos que ter em mente que Deus vai permitir nós passarmos por provações nessa terra para nos amadurecer, para alcançar almas que vão precisar do nosso testemunho, da nossa ajuda, porque nós vamos entender o que a pessoa está passando naquele momento. É como se nós fôssemos conjecturando aqui os adultos espirituais de uma pessoa que lá na frente vai precisar, que é uma criança espiritual. Eu tenho 3 anos de evangelho. E eu sofri por uma situação de espírito de loucura, que eu ficava perturbada assim muito fácil, e eu vivi uma grande angústia, mas Deus enviou uma missionária experiente, hoje ela já é pastora, para me ajudar, porque ela também já tinha passado pela mesma situação. Então ela entendeu ali como eu estava me sentindo e conseguiu me ajudar, porque ela sabia como sair daquela situação, porque ela já passou por tudo isso. Ou seja, ela podia não entender na época, mas o sofrimento dela ia gerar uma maturidade e uma luz para sair daquela situação para a vida de outras pessoas. Ou seja, eu fui liberta, eu fui salva pelo Espírito Santo de Deus através da vida dela, porque ela sabia como sair daquela situação, porque ela já tinha passado por aquele deserto. Então, tudo isso é uma escola, e o objetivo disso, o propósito disso é nos ajudarmos uns aos outros com a nossa experiência. Então a nossa experiência não quer dizer só sobre nós, eu já falei no outro vídeo sobre isso, mas é também para o nosso amadurecimento. E esse amadurecimento que eu falo tem muitos proveitos, porque nós, além de sermos ferramenta depois para a vida de outra pessoa, ser uma luz, ser um caminho de salvação para a vida do próximo, para a vida de pessoas que são mais ignorantes que nós naquela área, nós também, consequentemente, nos aproximamos de Deus no sofrimento,
querendo ou não, irmãos, quando a gente está na bonança, na paz, está tudo certo, nós nos esquecemos de orar, nós perdemos a constância, mas no sofrimento nós pegamos o costume. O nosso cérebro cria um caminho neuronal, porque a gente sempre tem que estar, a gente tem necessidade de estar sempre orando, sempre perto de Deus, porque se não for Deus nessas provações que a gente passa, a gente não consegue se manter vivos, firmes na fé. É por isso que muitas pessoas se desviam, muitas pessoas caem, porque na Bíblia também está escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós precisamos da misericórdia, da presença e da graça de Deus a todo tempo sobre nós. Por isso que nós temos que ficar sempre em oração, porque para manter a presença de Deus na nossa vida é guerra, é batalha. A gente tem que batalhar contra demônios, a gente tem que invocar, chamar, clamar pela presença de Deus. Então nós temos que estar sempre em oração, tanto no pensamento, que tem um poder muito grande, a oração no pensamento, que é uma arma muito forte contra as setas do inimigo, para a gente não entristecer, para a gente não se abater, quanto na oração verbal, né, num clamor, mas também pode ser no sussurro, pode ser numa oração no coração, ou verbal, mas temos que sempre estar nos fortalecendo. A oração em línguas, que é muito poderosa, que edifica nós mesmos, ou seja, Deus ele trabalha no nosso interior na oração em línguas. Não deixe de orar em línguas em todo o tempo. Sempre tire um momento ali do seu dia para passar 1 hora em oração em línguas. Isso fortifica muito o coração, a mente da pessoa. E a nossa provação, ela não é uma consequência, né, necessariamente de um pecado, porque o salmista vai dizer aqui: nós não nos desviamos, Senhor, mas o Senhor nos envergonhaste, o Senhor nos entregaste nas mãos do inimigo. Deus vai permitir muitas vezes que nós passemos por provações, até mesmo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, no nosso próprio trabalho, na nossa escola. Deus vai permitir para que nós venhamos a amadurecer, nos achegarmos a Ele, nos mergulharmos na presença dEle, para que Ele venha operar muito melhor através de nós e em nós, para Ele nos proteger, mas também alcançar outras pessoas. E isso é muito lindo, porque não é só para um propósito, sabe? Não é necessariamente, estou sofrendo por causa disso. Não, tem vários ramos, né? Esse propósito do sofrimento é muito lindo. E também nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus disse, eu até decorei esse versículo porque eu acho lindo e é muito forte, se encontra em João 15, 20. Não vos deixe enganar, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. Então o Senhor Jesus deixa aqui bem claro que nós temos que nos espelhar na vida dele. Não é o servo maior do que o seu Senhor, ou seja, nós como servos do Senhor temos que olhar o que Jesus passou nessa terra. Essa é a importância de nós lermos a Bíblia enquanto nós podemos, enquanto Deus nos dá tempo para isso, porque nós vamos saber o que vai acontecer conosco. Nós vamos pegar dicas de Jesus, o que Jesus nos ensina, os conselhos que Ele dá para nós passarmos firmes na fé, porque Ele já passou por tudo isso nessa terra. Então, você consegue se espelhar na vida de Cristo e perceber o que vai acontecer conosco nessa terra. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, se Deus permitiu que Jesus sofresse nessa terra por um propósito maior, quem dirá a gente? O Filho de Deus, ele sofreu nessa terra para nos salvar. Então nós, consequentemente, vamos sofrer também, por amor a Ele, e também por um propósito maior, que é alcançar vidas a caminho da vida eterna. Olha que coisa linda! É como o salmista diz aqui no versículo 22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. De quem que você lembra com essa passagem? É claro que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, por amor dele, nós enfrentamos provações e sofrimentos nessa terra, porque ele enfrentou por nós primeiro.
Ele nos amou primeiro. Então Deus, Ele prova a nossa fé, prova o nosso amor, porque é muito fácil chegar lá na frente, chorar, dizer que amo Jesus e não enfrentar as provações por amor do nome dEle, não amar o meu próximo, mesmo em meio à angústia, por amor do nome dEle. Então isso também é uma provação no qual Deus nos prova diante do inimigo também, que nos acusa, para ver se realmente nós aceitamos de boca ou nós aceitamos e recebemos a salvação, o nosso Senhor Jesus na nossa vida, por amor genuíno, porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Então, esse é o verdadeiro amor, é o sofrimento, é o que nosso Senhor Jesus fez por nós, é o espelho do que nós devemos também fazer, porque Ele sofreu por amor de nós, nós devemos sofrer por amor dEle e servir a Ele, servir as almas, por amor, sabe? Porque o amor é a essência, a maior essência do Evangelho. Se não fosse o amor de Deus pelas nossas vidas, nós estaremos perdidos e completamente cegos no mundo, sem a remissão dos nossos pecados, sem a oportunidade de libertação. Então, o amor é o que deve nos manter firme nesses dias difíceis de provação. Uma coisa importante também de se observar nesse salmo é o versículo 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Meu irmão, tenha certeza que se você é fiel, se você se esforça para andar em santidade, para agradar o coração de Deus, Deus, Ele está vendo, porque esse Deus, Ele conhece até os mais profundos segredos do coração. Então não fique triste, Deus sabe que você está no caminho certo, por mais que as pessoas ao seu redor, todo mundo esteja falando que você está no caminho errado, ou esteja te julgando. Eu já lembro do livro de Jó. Jó, ele foi um homem que passou por uma provação que nós não conseguiríamos suportar hoje em dia. Eu creio que nós não conseguiríamos, sabia? Tem que ter muita estrutura para passar por uma provação daquela. E eu creio que Jó, ele, sabe, eu nem sei, eu fico imaginando o coração desse homem, porque ele deve ter até lutado para não ficar louco, porque os amigos dele, né, os próprios amigos, pela crença da época, eles falavam, ué, mas você não pecou? Mas você pecou, não é possível, se arrepende, é Deus que está te castigando, se arrepende. E Jó, ele, mesmo sabendo que está no caminho certo, ele deve ter se questionado. Ele deve ter falado, Senhor, não é possível. O que eu fiz, Deus? Porque eu estou andando em santidade, está acontecendo tudo isso. Será que eu fiz alguma coisa errada? E Jó, com tanto questionamento vindo de fora, tantas vozes vindo de fora dos amigos dele, das pessoas que estavam ao redor, que esse homem, olha, foi por Deus que ele não enlouqueceu, sabe? Então você tem que ter firme no seu coração quem você é em Deus. Não deixa as situações, as pessoas, as vozes externas te abalarem. Deus sabe quem você é. E no tempo certo eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você, ou seja, por um acontecimento sobrenatural, ou pela vida de algum profeta, né? Mas em algum momento Ele vai falar com você e Ele vai se revelar. Então não fique preocupado, porque Ele é fiel. Tem passagens inteiras enaltecendo a fidelidade de Deus. Então suporte esse processo, porque no tempo certo, esse tempo vai chegar e verdadeiramente já está chegando, em que Deus vai te socorrer, vai falar com você, não vai te deixar desamparado, não vai te deixar enganado. Não cesse de orar, não cesse as suas orações, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele vai te responder, vai te socorrer nessa situação. Guarda a tua fidelidade e não se esqueça de quem você é no Senhor. Tenha convicção, tenha fé e tenha certeza de quem você é em Deus, e não se abale, porque muitas vozes vão tentar nos abalar. Mas se você sabe quem você é em Deus, como Jó, ele manteve a sua integridade, manteve a sua fé, Deus, ele apareceu no tempo certo. Leia
o capítulo 42, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. 42 não, irmãos, é 38. O Senhor fala. Aqui Deus começa a falar com Jó. Depois de tantos questionamentos dele, Deus, no capítulo 38 de Jó, vai falar com ele. Ele não deixou Jó desamparado e ele verdadeiramente não deixa os seus fiéis desamparados, por mais que eles passem por provações. Meus amados irmãos, então até aqui o Senhor me ajudou, até aqui me deu o Espírito Santo. E esse é o Salmo 44, o próximo vídeo do Salmo 45, se Deus quiser. Muito obrigada a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus caminhos. E meus irmãos, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.